Bom dia, que bom te ver. Como é que uma pessoa Bom pode, vê-la também. como é que uma pessoa pode estar animada assim 24 horas por dia, meu caro? Então, é uma boa pergunta. Talvez esteja vivendo um pouco do hoje, né? Eu acho que eu tenho aprendido nessa pandemia Hum, a experienciar o hoje um pouco mais. Eu já vinha pensando nisso há algum tempo, né? É, e hoje é um dia muito importante, esse presente. Então, decidi que quando eu posso, claro que não é todo dia, mas quando eu estou experimentando esse presente, eu tento vivê-lo como se eu não tivesse experimentado ele ainda. uau. E isso é uma coisa interessante, né? Não é uma dica para todo mundo, porque não é um manual, mas nós só temos hoje. A pandemia reforça isso, que a gente pode ficar doente, que podemos, é, em qualquer momento, não é só a pandemia, mas isso reforça que nós vamos, de alguma forma, morrer. Estamos morrendo. Então, por que não viver o hoje, né? Por que não viver Nossa, agora? sério isso? Isso é sério, isso também faz, assim, não estamos fora do tema, né, da questão da análise. A Sim, gente fica em vários períodos no processo de olhar para si mesmo. A gente volta ao passado, fixações nas fases infantis. Algumas fixações, elas são muito radicais, ou seja, a pessoa não consegue sair daquela posição, e enquanto não se resolve uma posição de fixação, essa pessoa ela não consegue sair daquela fase que ela está, que era uma fase infantil. Mas eu não preciso, como a gente já disse, retornar ao passado, porque essa pessoa do passado está na pessoa do presente. é verdade. Bonjour, bonjour. Olá, boa tarde. Bonjour. Nossa, já começando. Nossa, tá muito chique essa tua mãe, né? Bonjour. Como, Bonjour. deixa eu ver se eu lembro como é que se fala em francês. Comment elle va? Ça va bien? Qualquer coisa do tipo, assim. Naniro, minha colega de faculdade, que bom vê-la aí, que bom ver. Eu vou retornar essa história que você falou, porque eu acho que você está colocando umas questões muito interessantes, e porque assim, as pessoas acham que quando a gente fala disso, todo mundo tem que fazer análise, né? As pessoas precisam fazer análise e tudo mais. Mas as pessoas só vão. Tem alguém aí entrando dizendo que está com Falando saudade. saudade. Ju Joias, é isso? Ju Joias. Não sei quem é Ju Joias. Se tiver o nome, eu vou saber quem é. Que é isso? Você está falando sim, é isso? Cleusa, você está falando francês agora, tá chique assim. Oxe, minha amiga, tô sabendo. Mas, como eu estava falando, né, eu não perdi meu raciocínio, não. Estou brincando aqui, mas eu estou dentro do meu raciocínio. Na verdade, a gente só vai quando nos incomoda. Né? A gente procura alguma coisa quando nos incomoda. E eu acho que muitas vezes nós baixamos a guarda no sentido de dizer, não vou mexer com isso. A Sandra de Piracicaba. Ah, beijinho, querida. Agora sei quem é. Bem, deixa eu voltar aqui. Estou aqui cumprimentando e me Live, perguntando. live ao vivo é assim, né? A gente vai parando e vamos conversando, né? Senão. O legal, o legal da live é isso, sabe? Às vezes a gente É, embota num assunto e a gente esquece quem está chegando, mas o legal da live, eu acho que é essa mesa redonda, né? Que a gente vai falando aqui, vai. isso. Acho que isso é muito legal. Mas como eu estava dizendo, às vezes a gente fala assim, não quero saber disso e baixa em mim a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você mesmo assim, e pronto, eu sou assim mesmo, eu sou assim mesmo, quando eu tô chateada eu vou pro shopping, gasto todo o dinheiro que eu tenho, quando eu vi arrebentei o cartão de crédito, eu sou... Mas aí a pessoa não fica bem, porque só o fato dela colocar para fora, irritada, com raiva, com alegria, com, sei lá. A gente sabe que depois a gente fala, putz, ferrei-me de novo, né? Não era isso que eu queria fazer. E uma das coisas que a gente faz nessa questão da análise, né, que nós estamos trabalhando aqui desde a semana passada, nossa criança interior, as fases, eu não quero que você passe para frente, eu é que estou segurando o Henrique, tá?
O Henrique já quer ir lá para frente, eu não quero. Eu quero que a gente cozinhe um pouquinho essas fases orais, anal e a fálica, foi onde nós falamos ontem. Essa questão que ele falou que brilhantemente, né? Vou dizer isso sempre porque para mim fez-se luz, né? A questão foi. Falei, uau, eu consegui entender isso. Que é onde você tem essa força libidinal, né? Que a libido, na verdade, não tem a ver, Júlia, que bom ter você aqui, que não tem a ver com sexo, mas é com essa pulsão de vida, ou pulsão de morte, agora já entrei noutra história, mas tudo bem. É engraçado, né? Com, Tá certo. com os meus professores de psicanálise, eu não abri a boca nem para fazer nenhuma pergunta, porque para mim foi tudo novo, né? Mas agora com você eu falo todas as besteiras possíveis e imaginárias. Não sei se é pulsão de vida, mas é alguma coisa que a gente precisa, que nos estimula, né? Na verdade, eu estou preparando uma série de cafés da manhã sobre estímulos. O que nos estimula, né? E é isso que vocês chamam de pulsão, né? E quando a gente vai para o nosso cantinho, a gente vê que fez tudo errado e às vezes a gente não quer se consertar, porque quem se conserta nós somos nós mesmos, né? Quem tem a possibilidade, eu estou procurando aqui uma imagem, quem pode se consertar somos nós. Quando você fala desse estímulo, dessa libido, né? Eu tinha feito uma imagem outro dia com a mão, enfim, talvez eu prepare, mas eu quero que vocês imaginem um arco novamente, né? Assim, eu vou colocar minha mão como plataforma aqui, pegar o livro do Freud aqui. E vou pegar um lápis que eu tenho aqui, só para vocês entenderem assim, o processo. Imaginem um arco aqui, imaginário aqui, tá? Como se eu estivesse escrevendo na tela um arco. Então aqui é o estímulo, a base começa o estímulo, em cima a pulsão e embaixo descarga dessa pulsão. Então essa é a energia da libido, assim, ela tem um estímulo, ela vira pulsão, estímulo, pulsão e descarga em algum objeto. Então esse é o processo do corpo, tá? Então eu tenho um apontador aqui, para meu lapisinho aqui. Então um estímulo, pulsão e ele ganha representação aqui, nesse objeto. Eu quero esse objeto para mim. Conquistei esse objeto. Eu dei a descarga para um estímulo que talvez eu não saiba de onde veio. Fui lá e comprei. Comprei isso aqui. Por que eu comprei isso aqui? Porque eu precisava, porque eu comprei um lápis. Por que você comprou um lápis e não uma lapiseira? Por quê? Por que não foi uma caneta? Não, porque exigia, porque eu trabalho, não sei o quê. Será? Ou seja, de onde vem o estímulo? Ele ganha uma pulsão, ou seja, ele precisa se realizar e ele ganha uma descarga em algum objeto. E quando esse objeto ganha a descarga, ou seja, quando a pulsão ganha descarga no objeto, isso tende a ser o representante dessa pulsão, mas não necessariamente o é. Ele passa a ser. E aí você me falou do shopping, de comprar, de realizar um destino para uma sensação. Exatamente. Aí eu tenho que ir lá e comprar de novo. Mas se eu não posso, não me organizei financeiramente, mas eu quero comprar. Então, se eu estou chateada com alguma coisa, parece que aquilo dá um certo alívio. A gente fala de compra, mas a gente pode falar de comida. Comida, compra, falar, tudo. Brigar, insistir no assunto. Tantas coisas assim que nos encontros, né, do dia a dia ganham representatividade. Vou citar uma frase, vou parafrasear o George Forbes. Ele fala o seguinte, que o analista, o analista diz assim, eu vou ler. Ele diz assim, o analista, uma análise deve possibilitar o analisando a cantar depois que a música acaba. Uau! Como assim? A cantar depois que a música acaba? Quer dizer, acabou a música, não tem nada, então agora é que eu estou bem para cantar. É isso? Olha, é interessante essa frase, porque assim, o que me levou a cantar, o que me levou a ir ao shopping, o que me levou a comer, a comprar, algum tipo de tentativa de satisfazer alguma coisa.
Uhum. e que só se realiza naquele lugar, daquela forma, naquele momento. Então ele está dizendo assim, que uma análise deve levar esse indivíduo, esse sujeito, a não precisar exatamente ir naquele lugar, mas poder descobrir essa satisfação e realizá-la de alguma forma nele, antes de chegar lá até. Ah, então peraí. Essa realização, essa satisfação, esse prazer, ele precisa acontecer. Porque o Precisa. meu, o meu inconsciente precisa de ter a resposta. Isso Só mesmo. que eu preciso de ter essa resposta. Eu estou rindo aqui. Eu pensei muita coisa, mas tudo bem. Eu preciso de ter essa resposta, mesmo não chegando àquele final, mesmo não gastando meu dinheiro, mesmo não comendo compulsivamente, mesmo não fazendo as coisas que vão me fazer mal. Agora, como é que eu faço? É exatamente essa a diferença da proposta analítica. Por quê? Nós estamos olhando para esse indivíduo, para esse sujeito, como um ser, uma pessoa que não está doente. Ou seja, ele não tem uma doença. Ele é aquilo. E aquilo que ele é precisa resolver uma satisfação. Ele precisa dar conta de uma falta que está tendo dentro dele. Se ele não for para o shopping comprar, ele vai fazer alguma outra coisa. Então a ideia é descobrir o que é, por que é no shopping, ou por que é na comida, porque, enfim, qualquer lugar. Compreendendo isso, ele tem então uma certa possibilidade de falar, bom, isso vai me prejudicar, eu posso ter essa satisfação em outro lugar. Então eu posso até cantar sem gastar o dinheiro, R$ 1.500, para ir ver o show sei lá, do Led Zeppelin. Vamos, rock mais antigo aí. Favorecer os antigos agora. Você tá velho mesmo, mas tudo bem. Então, trouxe uma referência minha. Então, não, mas poxa, a vida é única na vida, mas eu não tenho dinheiro, enfim. Não estou falando a questão de você ter ou não tem. Estamos falando de uma compulsão, de você ter que ir, senão você vai morrer, senão você não vai estar satisfeito. Então, acho que é mais ou menos isso que você quis me perguntar. Sim, então, essa sensação, essa realização, esse desejo de realizar, de suprir essa falta vai continuar dentro da pessoa, enquanto não ganhar um destino, que é o que eu disse. Lá em cima precisa de um destino. Olha, isso é muito interessante e isso resolve problemas. Por exemplo, no meu caso, que sempre tive um problema com a balança, eu sempre eu rio de mim mesma, né? Eu não tenho problema nenhum. Às vezes, quando alguém fala, você não vai conseguir chegar lá, eu falo, não, eu vou rolando, vou descendo. Eu faço sempre essas graças comigo, mas não me satisfazia estar como eu estava. E é muito interessante o que você está dizendo, porque assim, eu conheço N pessoas que fazem N tipos de dieta e depois voltam outra vez. Na verdade, não é a dieta em si que resolve o problema, é a cabeça. Porque a cabeça resolvendo o problema. E desses dias eu estava andando e eu me lembrei, né? Quando é live a gente pode falar essas coisas, né? Falei até para a Cris, eu falei, não, você acredita que eu andava, porque ela quis começar a fazer alongamento. Eu falei, eu não vou fazer alongamento coisíssima nenhuma, porque isso aí está me lembrando. Aí me lembrei quando eu ia com você lá no Ibirapuera, e olha, desculpa, Lembro. Henrique, você tentou me fazer alongamento e andar, mas não deu certo. E isso Não faz deu. muito. Pois é, não deu, e não é agora que ia dar, né? Porque assim, qualquer Aí coisa. depois a gente decidiu fazer o quê? Vamos tomar café da manhã, então, pronto. É verdade, depois a gente decidiu tomar café da manhã. Olha que naquela época você não era psicanalista, você tinha acabado. Não, você ainda era jogador de futebol, né? Mas Era. e é muito interessante porque assim, Faz tempo, hein? não vamos falar a idade que não resolve aqui. Mas é muito interessante porque assim, eu não estava pensando em me tratar, mas eu já teria resolvido o meu problema se eu tivesse resolvido a minha cabeça. Porque não era qualquer coisa que eu fizesse. Eu até tentava. Tentava uma dieta, tentava outra, tentava andar, tentava fazer, tentava não sei o quê, até que eu, olha, se não quiser come menos, não gostar, goste, sabe? É exatamente do jeito que eu vou ficar.
mas não me satisfaz. Então, se não me satisfaz, eu tenho que achar uma maneira de ou viver com isso, ou resolver isso. Exatamente. Não, Exatamente. eu acho que você não ouviu esse filme. Olá, Erci. Ou resolver. Ou A viver isso. Ercira, vamos falar um oi aqui. Ercira Gutierrez, chilena, nossa amiga da família. Que graça. Encantada. Rose, Elza, Edna, né? Edna tá aqui. Edna, querida, tá aí também. Sejam Então, bem-vindas e bem-vindos. bem-vindos. Eu vou começar esse mês a fazer umas lives com homens, porque a gente só tem mulheres no nosso arsenal, né? Os homens também ficam na internet, os homens também procuram saber, os homens também precisam de terapia, né, Henrique? Precisa. Todos nós precisamos de ser olhados, né? E às vezes a gente não pode admitir isso. Mas nós precisamos, é necessário para a saúde nossa, social. Acho que tem uma criança, um adulto que não aprendeu a lidar consigo mesmo, ou seja, ele teve alguma questão na infância, né? Faltou alguma coisa. Ali teve um desenvolvimento não tão saudável. Um adulto que não pode se despedir dos pais, né? De se distanciar, ele teve alguma questão na infância. Então isso é muito importante. Isso que você disse é uma questão assim que não está... Não são poucas pessoas, são muitas que não conseguem se despedir do pai. E despedir no sentido de viver a vida dele, isso, sem estar sempre retomando a passados seus, né? E esse pai que não consegue também favorecer esse desligamento também tem questões aí, né? Precisam ser pensadas, olhadas com muito cuidado, carinho, enfim, com paciência, mas tem. Nós fomos feitos para que possamos nos tornar um ser social, um ser que possa ir, não é um ser que fique. Essa é a dinâmica da vida, né? Em alguns países eles já adotam isso desde cedo, né? Que lindo isso que você disse, né? Um ser social que possa ir. Nós não somos um ser que fique. Nossa, muito bonito o que você disse. Porque eu penso assim. Não é fácil. Eu sei que não é fácil, porque, por exemplo, minha filha saiu de casa, mas não foi com aquela ideia antiga, saiu para casar. Ela saiu porque ela foi morar no Sul, eu vim morar na Europa, a gente saiu, mudou de continente, né? E processar isso dentro de mim foi muito difícil. Foi muito difícil para mim, porque o conceito que eu trazia da minha família não era esse. Porque a gente quer estar junto, a gente quer proteger, a gente quer, e chega uma hora que a gente sabe que pode ser feliz cada um no seu lugar e continuar a nos amarmos sem precisar dessa codependência, né? Um com o outro. E aí eu penso que quando essa força desse cuidador, desses pais, conseguem projetar isso nessa criança, ela é capaz de conquistar muitas coisas. Enfim, muitas coisas, não estamos falando de projeções de Hollywood. E pode também, mas estamos falando de projetar, de poder alcançar coisas que ela desejou, sem ter tantas situações que impeçam ela de boicotes nessa vida, né? Que impeçam essa pessoa de alcançar. Eu acho que então, esse é um tema... o olhar do pai é importantíssimo. Isso é um tema legal para uma hora dessa a gente falar sobre isso, sabe? Pais adultos que não conseguem liberar os filhos. E eu não vou dizer filhos que não conseguem deixar os pais, mas os pais. Porque eu acho que o problema na cabeça do pai normalmente é muito grande. E ele não tem com quem falar, porque ele vem de uma geração que não está acostumada a resolver essas coisas na terapia. É uma super proteção que acha que precisa estar sempre ali protegendo o filho. E o filho também, se tiver sempre alguém lhe protegendo, ele não vai crescer, né? E ele precisa crescer. A vida segue, né? Como eu costumo dizer sempre. Vida que segue. Sim, a vida que segue. E que siga com o melhor conforto do hoje, como você começou a live falando. Sabe? Porque essa questão de viver o hoje, mas é um hoje resolvido. É muito fácil dizer a lição, viva como se não tivesse amanhã. Mas eu não sei o que eu faço hoje. Se hoje eu estou preocupado com o amanhã, né? Então como é que eu vou viver bem? Né?
É. E às vezes esses pais e colegas, amigos, colegas de profissão, nessa tentativa ou nessa ideia de que eu preciso fazer pelo outro, às vezes é até perverso, viu, Léo? Tem uma perversidade aí, dessa dependência do outro. Fala-se, o discurso é um e a atitude é outra, às vezes. Ah, não, eu quero que meu filho se projete, quero que meu amigo seja feliz, quero que meu colega de trabalho seja, mas aí a ação dessa pessoa, às vezes, demonstra outra coisa, demonstra talvez uma perversidade. E a criança, a gente está falando da criança ainda, a criança, a gente chama de perversa polimórfica. Como? Olha só, ela é perversa polimórfica. Ela é perversa porque ela faz e ela quer que os seus desejos sejam realizados a qualquer custo. E ela é polimórfica porque ela se modifica nesse pedido, nessa transição no meio social. Ela vai modificando para tentar realizar aquilo que ela quer. Então, a casa fica em função dessa criança. Fica em função. E ela não é uma coisa pensada, mas quem é o perverso? Aquele que quer realizar o seu desejo a qualquer custo. Uau. Uma interpretação do perverso. E polimórfico, ele se modifica na forma de pedir, na forma de executar isso, né, também. Então, isso pode chegar na fase adulta. Geralmente chega, ou seja, um cuidador com essas características, um amigo, se finge de coitado, se finge, por exemplo, de doente, com dificuldade, mas aí ele exige de você algo, uma atenção, e está sendo perverso. Nossa, Muitas vezes. eu vi muitas mulheres aí, muitos casamentos aí, quando você estava falando, eu vi muitas, porque tem pessoas que é a única maneira que elas têm de chamar a atenção para si e para fazer a sua vontade é ir modulando a maneira, mas quando você percebe é tudo para chegar no mesmo, né? Tudo para chegar no mesmo. Eu não conhecia essa palavra não, perversa, Polimórfica. Uau! Uau! Tá no Freud. Tá, eu posso depois achar onde tá, mas está na parte infantil. Às vezes eu esqueço dos textos mesmo. Às vezes não. Às vezes eu lembro até uma página. Você é cheio disso. Mas é para ver que é normal. Às vezes a gente esquece, a gente lembra. Faz parte, né? Tem conteúdo que a gente lembra, outros não lembram. Mas é muito interessante isso, porque isso é um comportamento de muita gente. Muito. E provavelmente isso começou numa fase infantil, né? Sempre na fase infantil. É por isso que a gente não precisa necessariamente voltar. Às vezes a pessoa chega na análise e começa a falar da infância. Mas não necessariamente, porque o que está acontecendo com ela hoje é um reflexo de como cuidaram dela. Como cuidaram dessa pessoa, desse indivíduo, ela está cuidando dela e dos outros. Se a pessoa conseguir compreender isso, já dá um alívio para ela e para muita gente, sabe? A forma de existir. Se conseguir compreender que, nossa, eu não sou eu sou o resultado de como foi comigo. Acho que outro dia eu falei para nós aqui, falei assim, tenta lembrar na fase que entraram na adolescência, que alguns costumes são os mesmos até hoje, não importa a idade. Agora, tem 30, tem 40, tem 50, tem 60, vai perceber que mudou o objeto, mas o comportamento é muito semelhante. É verdade. E quando chegou na adolescente. O jeito de pensar, o jeito de comer, o jeito de se vestir, a maneira de falar, as fundamentações do pensamento, vieram todos desse lugar. Que interessante. Por isso que a pessoa precisa se autoanalisar. Então, eu sei que tem uma turma que fala do autoanalisar, eu acho que sim, mas com alguém de fora que seria análise ou terapia, enfim, né, algum olhar, porque eu penso que a autoanálise é difícil. Eu estou falando isso por mim, porque foi uma pessoa que gostava muito de pensar que era possível encontrar caminhos internos, e olha que eu fui bem feliz em muitas pesquisas. E eu sei o quanto eu sou persistente em tentar descobrir coisas. Mas quando eu entro na análise, então, eu percebo que como eu estava distante dessa autoanálise, embora eu tivesse descoberto muitas coisas.
mas como era distante do que era a realidade dos conteúdos. Eu alcançava muitas coisas, mas faltava muito ainda. É engraçado esse faltava muito, porque assim, eu já me peguei em momentos de terapia zangadíssima com a pessoa que estava do lado de fora, porque a questão que ela colocava para mim era assim: será que você não fez isso por causa disso, disso e aquilo? Eu falava: nossa, credo, como é que a pessoa está dizendo isso de mim? Não, eu jamais faria isso. O primeiro impacto era: eu jamais faria isso. Depois era: será que eu faria isso? Será que. Não, pera, não. Ah, tá, essa sou eu. Eu realmente fiz isso. Mas se a pessoa, essa outra pessoa, essa terceira pessoa, não entrasse e não falasse, eu mesma comigo mesma, porque eu não consigo ser duas, né? É complicado olhar para partes que não foram possíveis ser olhadas, onde nós temos um mecanismo que nos protege dessas partes. Ó. Isso que acho que acaba vindo à tona. Se vocês já entenderam, a Olinda entrou. Oi, Linda, bom dia. Ó, o que eu estou falando, o que a gente está falando é o seguinte: na perspectiva da análise, da psicanálise, nós estamos dizendo que existe, novamente, ó, repetindo, existe um inconsciente que comanda as coisas. O ego é uma tradução desse inconsciente, ou seja, ele faz parte desse inconsciente. Aquilo que a gente consegue perceber em nós ou no outro é uma parte muito pequena de nós mesmos. Muito pequena. Eu não sei como está para vocês a visualização do vídeo, mas, por exemplo, para mim a Leonete está em cima e eu estou na parte inferior do vídeo. E entre eu e ela tem uma linha preta aqui. Uma linhazinha. Ó, então, se ela estivesse embaixo e em cima, não tem problema. Em cima está aqui ao vivo para mim, está o nome da Leonete. Eu não sei como aparece para vocês, se está Henrique ou Leonete. Mas vamos pegar aqui essa parte de cima que tem o nome, Leonete Smith, ao vivo. Isso seria a nossa consciência. Ó, isso é o que tem de consciência. Abaixo disso começa o pré-consciente, e abaixo dessa outra linha, para baixo, é o inconsciente. E o que a gente percebe de nós é só o que está escrito ali no ao vivo. Toda essa tela é inconsciente para nós, de nós mesmos. Toda ela. E é essa parte que comanda tudo. Mas, gente, eu não consigo pensar, né, sem pensar quem foi que criou, mas assim, nós somos um enigma de nós mesmos, né? Por que eu falei isso, Léo? Eu consigo entender a parte de cima, mas quem comanda é a parte de baixo que eu não consigo ver. Que eu não consigo ver. Então, falei isso por quê? Porque todas aquelas compulsões que a gente começou do início falando, tudo que acontece com a gente de mudança de vida, de projeção de vida, do que eu quero, do que eu não quero, onde eu quero estar, não está sendo comandada pela nossa parte racional. É esse o ponto. Então, se pelo menos vocês que assistirem entenderem que isso é possível, vamos começar com o possível, né? Isso pode ser possível? Já abre um caminho para pesquisa. Já abre um lugar para pesquisa, para olhar. E de ter um pouco mais de condescendência com o outro, assim, no sentido de o outro tem o caminho dele, tem a história dele, eu tenho a minha. Talvez não nos inflamaríamos tanto com algumas questões. E nem julgaríamos tanto. Porque quando a gente julga. E viveríamos mais hoje. E viveríamos mais hoje. Porque quando a gente julga o outro, a gente se coloca num lugar de razão. Isso. As pessoas têm a mania. Você está conseguindo ler aí? Estou. O Reginaldo. Vamos lá. O que o Reginaldo está perguntando? Bom dia, Reginaldo. A Olinda falou verdade. Bom, eu estou com esse problema da camiseta e esqueci hoje. Bom, às vezes, quem está do lado de fora tem um olhar mais amplo de quem está dentro. Quando estamos dentro, nos fechamos ou cegamos para olhar mais amplamente. Isso. E a Olinda falou uau, entrou Tati Menezes, Cristina Real, e bom dia para todos. Exatamente. Em qualquer situação, pensa num jogo de futebol. Né? O atleta está lá dentro do campo, jogando, ele tem uma visão de dentro do campo. Quem está fora consegue ver, por que ele não passou a bola para aquele cara, passou para o outro? Por que fez isso? Né? Todo mundo está vendo, Copa do Mundo, por que o treinador coloca o time retrancado?
se o time precisa avançar, é uma forma de olhar para isso, de ter uma análise. Ou seja, só que a gente não sabe exatamente por que aquela pessoa está agindo daquela forma. Esse é o ponto. Talvez nem a pessoa saiba por que ela está agindo daquela forma. E olhar de fora assim mostra uma outra visão, mas mostra uma visão nossa. A não ser que a pessoa pergunte, não é bacana dizer para ela qual seria uma outra solução. Por quê? Porque tem todo um funcionamento daquela pessoa ter chegado até ali daquela forma. Ou seja, cada um de nós, onde estamos, chegamos aqui porque passamos por diversas situações na vida. E essas situações nos moldaram. Mesmo que não seja, no momento eu não esteja vivendo algo que eu vou traduzir como prazeroso, a não ser que eu pergunte para alguém como ter uma vida mais prazerosa. Uma vez eu li um livro, que, se eu não me engano, era um livro de finanças, encontrado nos pergaminhos do Mar Morto. Encontraram um pergaminho do Mar Morto na Babilônia, e o livro é um livro que tem na internet agora, chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Ah, tá. E dizia o seguinte, e foi um livro encontrado no pergaminho, lá no Mar Morto. O que dizia o livro? Tinha um jovem que queria ficar rico. Qual foi a grande sacada dele? Ele chegou para uma pessoa que tinha ali, vendia tapetes, enfim, e disse para ela que queria aprender. Ele não pediu dinheiro. Então, olha só, ele falou que estava numa situação de simplicidade, de pobreza, e falou, nossa, eu vejo você indo tão bem, o que você faz? Você pode me ensinar? Ou seja, ele não pediu para essa pessoa dinheiro, pediu uma oportunidade de aprender. Isso é prato cheio nas reuniões aí de cursos de pai rico, pai pobre, enfim, tá cheio dessas frasezinhas. O que eu quis dizer com isso? Que, a não ser que alguém chegue para você e pergunte, não é bacana a gente se intrometer. Por quê? Porque aquela pessoa chegou ali, a gente precisa acreditar que ela tem capacidade de estar viva, da forma como que está. Se ela pergunta e você dá uma dica que foi bom para você, pode resolver. Mas pode ser que essa pessoa faça, não consiga, e ainda coloque a culpa em você. Verdade. Verdade. Que às vezes acontece. Por quê? Porque o problema dessa pessoa não é como fazer. A questão dela está interna. São questões, às vezes, de boicotes, que ela precisa entrar em contato com isso. Então, assim, geralmente eu só falo quando alguém me pergunta, e mesmo assim eu fico atento e falo, olha, mas me fala quais são os seus recursos, como você pretende, o que você pensa que poderia melhorar a sua vida, não o que eu penso. O que seria melhor para você? Mas é legal ser psicanalista. Olha, legal, bacana. Então, o que você gostaria de ser psicanalista? Tá, então você tem graduação? Tenho. Então você vai ter que estudar isso, isso, isso. Você vai ter que fazer uma avaliação para ver se você vai ser aceito. Tá, você está disposto? Vai lá, esse é o lugar, tem outros lugares, enfim. Mas não que esse seja a minha indicação. Você quer isso? Eu sempre pergunto. Mas assim, a gente não está acostumado a pensar dessa forma, Henrique, porque a gente está acostumado a pensar, o que você me diz? Qual é a sua opinião? O que você me diz sobre isso? Olha, eu pensei isso, eu quero ouvir o que você tem a dizer. Mas a pessoa está à procura de uma resposta para si. Sim. E assim, quando se conversa com um psicanalista, normalmente é o que você tem a dizer. E o psicanalista devolve a pergunta, o que você acha? Porque a pessoa já tem essa resposta dentro dela. Foi aquilo que você falou, toda a vivência dela até chegar até aqui, já lhe deu muitos conteúdos internos. Então todo mundo tem esses conteúdos internos, né? Todos têm os seus, sim. E acho que o grande passo de uma observação interna, eu vou chamar de análise, mas o grande salto é parar de se queixar dos outros e começar a olhar para a sua responsabilidade na queixa que você faz. Isso é o Freud, eu parafrasei o Freud agora. Então é parar de se queixar e olhar para você, qual a sua responsabilidade nessa queixa. E a Sandra fez uma pergunta aqui. Se a pessoa não entende que isso é um problema, acho que é aquela outra questão que a gente estava falando, né? De que ela está numa situação problemática. Uma pessoa que parece que está numa situação problemática. Sandra, eu sempre vou pensar, vou tender a pensar
que essa pessoa ela está na situação que foi construída ao longo desses anos todos. Tá? Ela não chegou ali nesse lugar por acaso. Então, se ela não pedir uma ajuda, uma orientação, eu não posso interferir, como se fizesse uma colonização do outro. Chegaram aqui no Brasil e disseram que os índios viviam de uma forma que não era aceitável e tentaram colonizar. Ou seja, eles já tinham seus costumes, já tinham a sua vida, e aí então chegaram aqui e falaram, não, você tem que ser cristão, você tem que ter uma outra cultura, um outro rito, ou seja, está errado. Eu preciso perguntar se está errado. É justo perguntar, tá? Não ofende perguntar. Tá tudo bem com você? A pessoa pode se irritar, ou pode acontecer de falar, poxa vida, o que você acha? Eu falei, não sei, me conta você. Eu não tenho como saber, eu não tenho bola de cristal. Não, tá tudo ruim. Tá tudo ruim? Tá, o que tá ruim? O que precisa ser mudado? Aí daí você começa um diálogo. Yeah. Esse diálogo permite a pessoa pensar. E aí sim, tá, então o que você precisa agora? Tá, a pessoa está numa situação muito precária. Ou seja, outro dia eu atendi alguns meses, eu atendi uma pessoa que estava com uma síndrome de pânico. Ou seja, aquele momento não é para fazer análise, é para aquela pessoa passe por esse momento de pânico. Yeah. Depois a gente vai entender por que ela teve o pânico. Mas primeiro é o imediato. Eu tô com uma sensação aqui, eu vou morrer, tem um aperto, eu quero essa ajuda, eu preciso disso. Tá? O que aconteceu? Eu não podia, o analista então, ele não vai ali, tá, peraí, deixa eu te abraçar. Não, calma. Tem que levar essa pessoa para o que está acontecendo, como você chegou nisso. E a pessoa consegue. Ela passa... Falei, nós estamos num ambiente fechado, você está num ambiente fechado, onde você está? Tá, em tal lugar? Tem pessoas que você pode chamar? Tenho. Tá, então a gente já começa a estabelecer padrões. Ó. E assim com tudo. Perguntar. Perguntar não ofende, a não ser que a pessoa, claro, tenha te perguntado antes. Se a pessoa não te perguntou nada, não pergunte. Muito interessante o que você falou, porque assim, ninguém tem respostas. Porque quando a pessoa está num desespero qualquer, que você chamou de pânico, posso até continuar com essa analogia, alguém que chega perto, o que você quer? Você quer água? Você quer não sei o quê? Você quer não sei o quê? Quer dizer, a pessoa não sabe nem como ela está, como é que ela vai saber o que ela quer. Então, o que você me falou, a sensação que eu tive olhando daqui é que foi assim um desacelerar. Peraí, como você está? Porque esse desacelerar faz a própria pessoa poder repensar-se. Porque eu não posso pensar por ela, ela vai ter que pensar sozinha. Então, em qualquer situação, a primeira coisa é realmente desacelerar. Se eu pegar uma situação como aquela que nós começamos da compulsão da comida, antes de resolver que eu vou comer, peraí, por que eu preciso comer tudo isso? Ou para que eu preciso de uma bolsa de 2.000 euros? E aí eu começo esse desacelerar, que é um processo muito interessante, que é, né, agora eu ia usar uma expressão bem de psicologia social, mediado por outro. Né, que não é a expressão da psicanálise, desculpa. Não, mas a gente junta tudo, tá tudo certo. Eu acho que temos que olhar para todos os lados, né? Se for possível. Porque assim, nós precisamos dessa... Gente, eu queria achar uma palavra mais compatível com a tua, mas eu não estou conseguindo, só me vem essa palavra na cabeça. A gente precisa dessa mediação do outro. Sim, precisamos mesmo. Esse outro que não julgue. Pronto, esse mediar sem julgar já faz muita coisa para uma pessoa. Eu tenho certeza disso. Quando a gente simplesmente para e não julga o que a pessoa está sentindo, não leva para o pessoal, fala, tá, me conta. Por que você está sentindo? Por que você está falando isso? E a pessoa vai falando, vai dar para ouvir. Ela vai entrando. Amei o nosso conversatório de hoje, viu? E era isso mesmo que eu acho que a gente está precisando, de começar a dessecar um pouquinho esse contexto todo. Porque esse contexto somos nós e as nossas
neuroses, não, psicoses, não. Somos Nossas nossas, neuroses. nossas neuroses. As neuroses, quando você explicou, também gostei muito. Está num dos primeiros vídeos do nosso Enriquecendo com o Henrique, quando você falou da questão dos nervos, né? Deu É. tanto sentido Vou, para é, isso. eu vou trazer uma outra explicação para trazer mais um elemento da neurose. A, a, a gente pensa também num sujeito neurótico, um sujeito que ele está vivendo uma experiência infantilizada. A neurose é uma ideia também de uma dessas fases, né? Ou seja, eu me tornei neurótico porque eu não dei conta de alguma coisa. Então a experiência neurótica também é um momento infantil. Olha, Então, e é assim, muitas vezes, né? um bom dado. Um bom dado, uma boa explicação e uma boa compreensão. Gente, nós voltamos amanhã e a minha sugestão e o meu pedido é que vocês entrem lá no nosso canal e divulguem, né? Porque É. eu não sei, no Instagram, por mais que eu tenha na minha página ou na página do Henrique, a gente não consegue passar para muita gente, né? Mas quando você vai no YouTube, tá tranquilamente para você passar e tá lá na minha página da Leonete Smith, eu sempre coloco lá psicóloga, não a minha página do Facebook. E a É gente quer porque a que gente não mais pode pessoas. fazer YouTube ao vivo, acho que precisa de 1.000 seguidores, eu não sei se é isso, né, Léo? Não lembro. Eu sei que precisa de uma Não, quantidade maior para eles liberarem, né? não, eles liberam sim. Eu já estou fazendo umas Já experiências lá tá? para a gente. Tô. Legal. Estou fazendo umas Ah, experiências então para ver se a gente quando consegue. chegar em 100, a gente podia fazer uma live no YouTube, né? Chegar em 100 seguidores. A gente Uhul, faz uma ajuda live nós! com mais tempo, né? Ajuda nós no YouTube. Ajuda nós! Para a gente conseguir. Nossa, agora fui bem paulista, né? Ajuda nós, galera. Para a gente conseguir chegar. Muita gente falou, mas a gente não tinha combinado, Henrique, só que você veio de qual canal? Olha, o canal é Universo da Psique. Vou Sim. deixar aí embaixo escrito. Reginaldo, é tão bom estar com você todas as manhãs. Gosto das tuas intervenções, das tuas colocações. O dia que você não vier, a gente vai sentir tua falta, hein? E para a Sandra aqui, que ela vai seguir, acho que eu não tinha visto a Sandra antes, mas nós já estamos com mais de 25 vídeos, não é isso? Lá no canal? Bem Sim, mais, né? eu vou organizar lá, porque eu lembro quando eu fiz o 25, e já acho que faz 2 semanas, eu preciso colocar É. lá. É que rapidinho, por causa da minha agenda que está muito corrida, eu acabei não organizando direito. Gosto de estar com vocês também. Oh, so sweet. Eu falei que um dia eu gostaria de ver vocês todos pessoalmente. Ju, que bom, que bom, que bom. Vamos lá, gente. Nós acreditamos naquilo que nós fazemos. Deixa eu só terminar aqui com uma história que me aconteceu hoje de manhã. É tão engraçado quando a gente faz o que a gente gosta. O que a gente gosta, quando a gente faz, não tem dor, não tem peso, não tem horário. E assim, eu sinto muito feliz porque eu trabalho com aquilo que eu gosto. Jamais eu trabalhei ali num lugar que eu não gosto. Eu fui hoje de manhã a um lugar que eu pedi um café, queria alguma coisa ali para comer e eu perguntei, é de hoje? Gente, eu apanhei. Eu estou aqui a trabalhar desde as 6 horas da manhã. Estava a perguntar se é de hoje. Que eu falei, desculpa, eu só queria saber se era de hoje. Aí depois fui fazer umas comprinhas, passei pelo lugar do peixe e eu perguntei assim, peixe não, foi carne. Eu falei, tem osso buco? A pessoa continuava fazendo o que estava fazendo. Aí eu falei, desculpe, tem osso buco? Bom dia, né? Eu falei, bom dia, eu só queria saber se tem osso buco. Eu saí dali falando, eu não acredito. Quando eu passei pro caixa, a senhora até foi muito delicada comigo, mas aquele caixa só passava com cartão. E aí eu pedi um saco aqui, não sei o quê, mas ela esqueceu, ela não ouviu. Eu queria pagar com dinheiro. Eu já disse que é com cartão. Eu falei, sim, não precisa dar mais nada. Eu não fui delicada consigo. Eu falei, desculpa. Aí eu saí de lá pensando, gente, como é triste a pessoa que trabalha num lugar que não gosta, né? Que logo de Olha, manhã está zangado com a vida desse jeito, ainda para mais eu que sou do bem, eu só não chego pedindo cantando, mas só falta isso. E as respostas que eu tive, eu falei, olha,
Eu não vou analisar ninguém, né? Mas, assim, o problema é delas que ficaram impedidas de serem agraciadas com o meu sorriso, né? Mas, Isso mas é eu bom estou muito humor, bem. muito bom. Muito bem, Passou muito pelo bem. corredor polonês sorrindo aí, né, hoje. Nossa! Tá parecendo quando eu viajo, já viajei uma vez com um bando de adolescentes e todo mundo que viajava paravam para palpar e ver que estava, mas estava no meu grupo de gente, né? E quando eu passo, nem os sapatos me mandam tirar. Eu falei, ah, porque eu sou do bem, gente. Eu só coloco para fora o que é do bem. Gente, até amanhã. Beijo. Obrigada, Henrique. Até amanhã, tchau. Beijo É muito para bom todos estar com vocês. você. Tchau.